O Galo aceitando proposta para saída de jogador, últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria te contar agora que o Atlético Mineiro aceitou propostas pelo volante Fausto Vera. O Tigres do México e o River Plate fizeram ofertas bem parecidas, de empréstimo de $500 mil com obrigação de compra de $4 milhões. Detalhe, esse empréstimo acontece, o atleta fica por um período e ao fim desse contrato de empréstimo o time é obrigado a comprar. A tendência é que o Fausto Vera vá jogar no River Plate. Ele tem a intenção de retornar à Argentina, possibilidade de trabalhar com Marcelo Gallardo também mexe com um ex-jogador do Corinthians e do Galo. Não conseguiu se firmar em nenhum dos clubes brasileiros e, ao que tudo indica, voltará para o seu país. Atlético que está em busca de vários movimentos no mercado, abrindo mão de jogadores e fazendo a maior reformulação dos últimos tempos. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Galo negociou suas dívidas com Cuiabá, Corinthians, Botafogo e Curitiba. Eram clubes para os quais o Atlético devia e essa renegociação vai garantir um pouco mais de tranquilidade ao Galo e menos reclamações desses times com quem o Atlético já fez negócio. Atenção, torcida atleticana, o Henrique André conversou com o todo-poderoso do Galo. O homem forte do comando atleticano é Rubens Menin, com esclarecimentos importantes, com uma mensagem direta para a torcida do Galo, o que vai ser do 2026 atleticano. Ô Henrique André, conta pra gente, um abraço. Bom dia, Henrique. Fala, Thiago. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes nesta sexta-feira. E é isso mesmo, né? Todo mundo querendo ouvir o acionista majoritário da SAF do Atlético. Hoje de manhã eu conversei com ele, a gente abordou vários assuntos. E o primeiro deles, Thiago, é sobre esta reforma que vai ser iniciada em janeiro na cidade do Galo, pensando na qualificação das categorias de base. E essa foi a minha primeira pergunta para o Rubens Menin. Qual a importância de se valorizar e investir nas categorias de base? Olha, a cidade do Galo é onde é que a gente produz o futebol, né? É a casa do nosso futebol, a Arena MRV é a casa onde a gente mostra o futebol. E a cidade do Galo é bacana, todo mundo fala que é o melhor do Brasil, mas com o tempo ele precisa se modernizar. E especialmente no caso da base, que a gente está com um foco muito grande na base. Esse investimento que nós autorizamos, que vamos começar a fazer agora, rápido, é para que ela realmente venha a ser novamente top no Brasil e no mundo. E isso vai ajudar muito na formação do profissional, mas especialmente na base, que a gente ainda tem uma defasagem grande. É isso, Rubens, o clube está focando muito na formação de novos talentos. Esta vai ser a grande prioridade do Galo a partir de agora? Eu acho que a gente entregou menos do que a gente queria na base até hoje. E esse ano de 2025, acho que foi o ano da virada. Especialmente com o título brasileiro do Sub-17, né? Temos ali alguns jogadores muito bons que estão sendo aí lapidados. Mas aquilo é um processo, tem que ser contínuo. Então acho que a base, o clube de futebol que não investir na base, ele não tem futuro. O Atlético pretende, e a gente tem certeza que vai conseguir, ter a melhor estrutura de base do Brasil. Então a gente está muito otimista com isso. Tá aí, o otimismo de Rubens Menin, que também fala sobre um outro tema que o torcedor se preocupa bastante, que são as dívidas onerosas do Atlético. E como que o Galo vai fazer para atacar essas dívidas em 2026, Rubens? Olha, o pessoal não entende, a SAF tem CPF, ela não pode ficar em default, né? E a gente separa os compromissos da SAF em 3 categorias. Primeiro, o compromisso da Arena, que foi para construir a Arena. Ele está acabando, em 5 anos ele acaba, ele já está muito menor do que foi, que é o CRI da Arena. Segundo, são as dívidas que eu falo que são as menos onerosas, que principalmente são o Profut. Terceiro é a dívida ruim, que é a dívida bancária. Essa dívida realmente ela machucou um pouco o Atlético agora recentemente, com a subida de juros. Então nós estamos num projeto, espero que dê certo rapidamente, a gente possa vir informar, para fazer um movimento para que essas dívidas ruins a gente consiga resolver e arrumar outra solução para elas. Eu falo que desde 2020 até hoje, né? Para que você olha todas as estatísticas, nós acertamos bastante, né? Os
em termos, nós somos top 3 no Brasil em títulos, pontos conquistados, etc, etc. Então a gente tem acertado. A gente aprendeu mais ainda, né? Que acertar mais, e a gente espera, né? O futebol, o nosso produto, que a gente tem um futebol bastante competitivo para 26, né? Isso, o ano já está começando, então estamos movimentando também, como vocês falam, nos bastidores, né? Para a gente conseguir chegar lá. Pois é, Natal chegando, Réveillon chegando. Rubens, deixa um recado pro torcedor do Galo, que tá aflito, esperando aí um 2026 bem melhor do que foi esse de 2025. Olha, Henrique, a massa do Atlético é um patrimônio que a gente tem, né? A massa do Atlético, aliás, todo mundo sabe disso, ninguém cala a torcida do Atlético. A torcida vibrante, e ela já foi responsável por várias vitórias do Atlético, ela empurra o time, né? E ela é fundamental, a gente trabalha para a massa, né? A massa é o coração do Atlético, né? E é um time que tem uma torcida diferenciada, a gente vê os vídeos às vezes da torcida, fica até emocionado. Então nós contamos com a massa, nós estamos juntos com a massa. E sem a massa nós não somos ninguém, então precisamos da massa. 2026 contamos muito com a massa, com o torcedor do Atlético, que vai nos empurrar mais uma vez. Tá aí então, Thiago, Rubens Menin participando com a gente aqui do Rádio Esportes, e lembrando que na nossa turma do bate-bola a gente vai ter a sequência dessa entrevista longa com o acionista majoritário da SAF do Galo, que fala muitas outras coisas, inclusive sobre a situação de Hulk e companhia. Thiago. Opa, Hulk fica? Saberemos. Ô, Alexandre Simões, para além das questões pontuais, né, do time de futebol, de reforço, quem chega, quem sai, o Rubens Menin tem uma característica que, ao meu ver, para quem lidera, muito importante, que é a serenidade. O Rubens nem na exaltação vai no embalo, também na dificuldade não vira desespero. E algo que ele fala, e ele tem falado já sobre isso há algum tempo, é sobre equacionar de maneira emergencial a dívida bancária do Atlético, né? Ele usou até uma expressão em uma outra entrevista de ficar enxugando gelo, porque paga, o juro vem, come tudo de novo, não amortiza nada e aquilo vai virando uma bola de neve. Ele não revela qual é esse plano, se é ele quem vai aportar, como eles falou, o CPF é quem vai aportar esses 500, 600 milhões que o Atlético tem de necessidade emergencial, mas que já há um plano para que o Atlético quite. Acho que, de primeiro momento, é urgente o Atlético ficar livre dessa dívida bancária, porque é o gargalo de qualquer orçamento, né, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, Henrique, quem acompanha a gente, sem dúvida, Thiago. Principalmente se a gente lembrar que a partir de 1º de janeiro começa a valer no futebol brasileiro o fair play financeiro, né? E o fair play financeiro, as dívidas anteriores a 1º de janeiro, elas ainda não entram nesse primeiro momento. Mas as dívidas a partir de 1º de janeiro, e 1º de janeiro já está aí, né? E o Atlético precisa montar um elenco para 2026, elas já valem. E a gente viu no decorrer dessa temporada, principalmente, alguns problemas do Atlético relacionados a fluxo de caixa e provocados principalmente por causa dessa questão, né? Dos juros bancários. Então, equacionar isso é fundamental para quê? Para que o Atlético possa, a partir de 2026, viver essa nova realidade do futebol brasileiro com mais tranquilidade. Porque vai ter um sistema, quase aquela compensação de banco, né? Você vai ter que registrar tudo lá. Vai ter que registrar contrato de jogador, o que é CLT, o que é luva, o que é pago como CNPJ para o jogador, as transações, e qualquer um pode acionar aquilo ali. Atrasou, clube pode acionar, jogador pode acionar. Então, quer dizer, é um novo momento do futebol brasileiro. E é importante para o Atlético entrar nesse novo momento com essa situação equacionada para poder ter mais tranquilidade a partir da temporada. É isso, agora o torcedor obviamente fica ansioso porque, por mais que diga, né, dívida bancária, o que se passa nos bastidores, o torcedor quer ver o time em campo forte, um time reforçado, um time competitivo. Ô Henrique André, me conta uma coisa sobre esse volante que está ganhando destaque na Argentina. Tá na capa do jornal Olé, o jornal mais importante lá dos hermanos. Quem é o jogador de destaque que os argentinos estão pleiteando para 2026? Ô Thiago, acredite ou não, tá servindo aqui, não servindo aqui, ele pode servir muito lá. É o Fausto Vera. Volante que agora vai defender o River Plate, como a gente vem trazendo aqui na Itatiaia. Empréstimo de 1 ano, o Galo deve receber cerca de 2 milhões de reais por este empréstimo, e o River, com opção de compra no final de 26, vai ter que desembolsar mais 4 milhões de dólares. No total,
o Galo deve faturar então 23, 24 milhões de reais com o Vera. E hoje ele foi destaque. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, a gente vai ver a capa do Jornal Olé, que é o principal diário esportivo lá de Buenos Aires, lá da Argentina. E o Fausto Vera, Thiago, ele é visto como uma peça importantíssima para o meio-campo, porque desde que o Enzo Pérez deixou o River Plate, essa lacuna não foi ocupada. Então vai chegar com muita moral o Vera e tá estampando lá, rapaz, igual um modelo, a foto de capa do Jornal Olé desta sexta-feira. Então não deu certo, nem no Corinthians e nem no Galo, e agora é a esperança de voltar para casa e ser a solução do time comandado pelo técnico Marcelo Gallardo. Tá bem na fita lá o Fausto Vera, viu, Thiago? Lá tá mesmo, né? Aqui nem tanto. Ô Simões, eu vou até abordar isso com o Marques também, mas com o seu conhecimento histórico do Atlético, do nosso futebol, eu não consigo me lembrar dos grandes times do Atlético sem tivesse um volante pegador. Sabe, me parece que é uma característica que a torcida do Atlético adora, né? Eu, filho do vento, me dizia o seguinte: Thiago, jogar no Atlético é mais fácil do que parece. Vai lá atrás, dá um carrinho que a torcida já fica louca, vibra como se fosse um gol, que a torcida do Galo gosta, né? Da raça, da pegada, da entrega do jogador. E no elenco do Atlético hoje, eu não vejo um jogador com essa característica, sabe? Mas o futebol mudou, o volante tem que ser moderno, tem que sair jogando, tudo bem. Mas não tem. Eu acho que o Galo precisa de um jogador assim, inflama a torcida. Tem um Leandro Donizete, você vai voltar no passado aí, grandes volantes, Pierre, que marcaram época e, se eu não estou enganado, os grandes times do Atlético sempre tinham esse pegador, Simões. Ô, Thiago, sem dúvida, né? Se a gente pegar ali o time do final dos anos 60 e início dos 70, que inclusive foi campeão brasileiro, tinha o Vanderlei Paiva. Depois o substituto dele foi Toninho Cerezo, numa geração que tinha também o Heleno. Vem o Éder Lopes, Moacir, que não é o volante desse do carrinho, mas era um craque muito, muito, muito acima da média, o Moacir. Aí o Atlético exportou alguns, trouxe o Valdir Todinho, né? Que chegou, inclusive, a seleção brasileira. O Atlético sempre teve essa característica. O Galo de 97, 98, tinha de 96, 97, e o Doriva, né? Doriva revelado no São Paulo, que veio pro Galo do 15 de Piracicaba. Então, quer dizer, sempre foi uma marca do Atlético ter esse jogador, né? Esse volante, esse primeiro volante pegador, chegou a ser o Gilberto Silva. Então, é uma característica do Atlético e que se perdeu, né? Na última temporada não teve. Elias Moisés, nosso grande ouvinte, está dizendo do Galo, lembra? Aquela cabeça Galo, Alexandre Galo. Que marca. Chegou em 99, formava a dupla de volantes com Valdir Todinho, né? Que em 98 jogou no Cruzeiro voltando do Japão, foi pro Galo, jogou Valdir Todinho e Galo naquele time de 99, que foi vice-campeão brasileiro, depois em 2000 foi campeão mineiro. É aquela cena simbólica dele, né? Depois do clássico, a cabeça enfaixada. O Atlético, cara, mandou um volante pra Copa de 86, o Elzo, que chegou no Atlético desconhecido. Ganhou o troféu Guará. Isso, foi a seleção brasileira na Copa de 86 e foi vendido ao Benfica de Portugal, depois voltou para jogar no Palmeiras. Então, quer dizer, é uma marca do Atlético, uma característica do Atlético, esse primeiro volante, sabe? Em muitos momentos da história do Atlético, o 10 do Galo foi o 5. Né, uma frase que eles usam até muito no Rio Grande do Sul em relação ao Falcão, né? Que o 10 do Inter era o 5 Falcão. No Galo isso aconteceu. O 10 do Galo foi o 5, o 10 do Galo foi o 9. São posições em que o Atlético sempre teve grandes jogadores, atletas de muita raça, de muita pegada, e agora foi uma carência nesse elenco de 2025, esse tipo de jogador, e que faz muita falta, tá, Thiago? Você ter um bom primeiro volante é meio caminho andado para você organizar seu sistema defensivo. Eu falei da imagem do Fausto Vera, põe na tela a imagem do galã Fausto Vera estampando a capa do jornal Olé. Pra quem tá no rádio, eu descrevo. Olha, ele tá numa praia bonita. Não é aqui no Brasil, não é? Não. Não tem uma foto dele jogando, né, pra colocar na capa, e colocaram o Fausto Vera na praia. Vera pra crer. Tipo, veja pra crer, né? Isso. Pro Fausto Vera jogar no Atlético, que é a capa do jornal Olé. Moral do homem. Falando isso, que o feito dele é fazer a torcida esquecer justamente do Enzo Pérez. Que tá lá no final, do Enzo Pé. É difícil. Garoto. Os caras estão confiando o que o Fausto Vera vai fazer. Bom, a não ser que ele chegue lá, Né? Tomara, mas aí vai ser uma surpresa muito grande, né? E o volante do Galo, hein? Ô Marques, você jogou com grandes volantes, grandes marcadores, sempre foi uma característica do time do Galo. Olé Marques, fala aí, amigo. E aí, Thiago? Meu velho,
nos parece, neste momento, nesta hora, eminente a saída do volante Fausto Vera. Depois de uma passagem no futebol brasileiro sem destaque. No futebol brasileiro, porque eu digo que, inicialmente, ele desembarca em São Paulo para jogar no Corinthians, sem tanto protagonismo. Desembarca na sequência aqui em Belo Horizonte para jogar no Galo a pedido do treinador Gabriel Milito e tampouco consegue se destacar na posição, né? Que pede na mesma que seja um atleta, principalmente aqui vestindo a camiseta do Atlético, de muita pegada, de bom passe na vertical, de raça, principalmente de raça, de colocar o bumbum no chão. E em nenhum momento, ou quase nenhum, Thiago, o Fausto Vera entregou isso, né? Foi um atleta protocolar, muito normal, sem muito destaque. Um atleta, eu diria, nota 5. Não ia nem para frente, nem para baixo, sempre nessa média. E aí, meu velho, é muito pouco para jogar aqui no Atlético. Neste setor, se a coisa não estiver andando tecnicamente, o cara tem que dar uma entrega de outra forma, dando carrinho, dando a vida dentro do campo, dando o seu sangue, e a gente, infelizmente, não viu esse atleta aqui vestindo a camiseta do Galo. Que seja feliz, provavelmente no River Plate, né, que está se reforçando, e infelizmente não vai deixar saudades aqui, né, pela sua trajetória vestindo a camiseta do Atlético. O Atlético já teve nessa posição, né, Thiago? Se a gente olhar para trás, jogadores que se destacaram e muito. De repente, dos melhores, o Gilberto Silva, que jogou até uma Copa do Mundo sendo campeão, Valdir Todinho e tantos outros que tinham na sua primícia de jogo a raça, a vontade e o bumbum no chão, meu velho. Eu sempre bato nessa tecla. Para se jogar nessa posição de primeiro volante, se não colocar o bumbum no chão, se não dar os seus carrinhos, a torcida do Atlético vai olhar com desconfiança. Então, é olhar no mercado jogadores com essa característica, né? O Jorge Sampaoli, que na temporada jogou com 3 zagueiros, mas ele prefere, entre os 2 zagueiros, um volante, né? Para já ter uma saída qualificada lá de trás. Com pegada, mas com saída qualificada. A gente torce para que o Atlético encontre esse atleta no mercado. Tem se falado muito do Galarza, atleta do Talleres da Argentina, que joga como primeiro volante, que tem essas características, que tem 1,80, uma boa altura, uma boa estatura para a posição. Pode ser, quem sabe, uma alternativa interessante de reforço para o Atlético na temporada. É esperar para ver, meu velho. O Atlético precisa se mexer nesta posição e em tantas outras. Precisa de reforço, a gente bate nessa tecla aqui. Nas 2 laterais, mais um homem de meio, mais um homem lá na frente, um centroavante, quem sabe, né, para jogar junto com o Hulk. Os pontinhas já estão aí, já estão retornando, né? O Dudu teve uma temporada satisfatória no final do ano, o Coelho voltando já inteiro para a pré-temporada, e é assim que vai se formando um grupo forte, né? Se mexer bem agora nessa janela, trazer bons atletas, fazer um Atlético mais empolgante, mais forte, com mais cara de Atlético, um time de muita raça para a temporada de 2026. Thiago, um forte abraço a você, meu amigo, e a todos que estão sempre aqui conosco na Itatiaia. Valeu, muito obrigado, o Lê Marquês, ídolo do Galo, também referência aqui na análise, sempre importante, né, ouvir a opinião de quem esteve em campo e quem conviveu com tantos volantes, e ele fez uma análise legal. A gente deseja sorte, a gente brinca com o cara aqui, com o Fausto Vera e tudo, mas toda a sorte do mundo, até porque ele, indo bem no River Plate, pode e deve gerar lucro ao Atlético, porque o empréstimo, Henrique, é com o passe fixado, né, com a compra obrigatória ao final do contrato. Não, é opção de compra. Ah, é opção? Então ele tem que ir bem no River Plate. Não é compra obrigatória? Não, tá, a opção de compra foi o que nos foi passado neste momento. Então, é obrigação que os torcedores do Galo torçam bastante. Mas não tem aquela meta, se jogar 30 jogos tem que comprar, igual o Biel aí do Atlético? É, amigo, não sei, mas é opção, tá? Aliás, falei de Biel, o que vai ser feito do Biel? Vai ficar? Tá indefinida a situação do Biel, mas pelo que a gente vem ouvindo nos bastidores, a intenção é que o Biel não cumpra nem o contrato até o meio do ano, né? O Atlético tá analisando se pode devolver ao Sporting, mas dificilmente vai seguir no Atlético. O Biel foi vaiado, Thiago, sem estar entre os relacionados no último jogo, né? Então o torcedor criou essa birra pelo Biel, principalmente pelo pênalti perdido contra o Lanús. Então não vai ter o contrato renovado no meio do ano, né? Não vai bater as metas. Então o Atlético está tentando devolver o Biel ao Sporting de Portugal. Muito bem, Henrique André com informações do Galo aqui no Rádio Esportes.